Boa tarde, a grandiosa enciclopédia do Ludopédio está na 5ª temporada e com os rostos de sempre, Rui Miguel Tovar e João Nuno Coelho abrem aqui todas as semanas o livro das memórias do desporto que move multidões. Como era o futebol, que fintas nos encantaram, que protagonistas e que jogos não podemos esquecer. Entre connosco na máquina do tempo. O Belenenses completa esta segunda-feira 100 anos de existência. Vamos recordar algumas das melhores histórias do Clube do Restelo, com a ajuda de 2 convidados muito especiais. Na semanada, o balanço de uma jornada europeia em que apenas Porto e Braga ganharam em 5 jogos, 2 vitórias e derrotas de Benfica, Guimarães e Sporting. Nas rubricas dos Misters, temos hoje um gol com letra, com assinatura de Israel e a estreia oficiosa de Pelé contra o Belenenses. Em 1988, um dos nossos convidados de hoje esteve na RTP para fazer a antevisão do jogo frente ao Bayer Leverkusen na Taça UEFA, cuja primeira mão tinha sido favorável à equipa do Restelo por 1-0. A partir de agora, este jogo será mais difícil que o de lá, porque o de lá correu-nos bem, ganhámos o jogo, mas agora temos mais 90 minutos. São 90 minutos que poderá correr, portanto, tão bem a eles como correu a nós, ou melhor, e poderá ser um vice-versa do que aconteceu lá. Luís Sobrinho não é o único convidado especial de hoje. Há aqui também um belíssimo gol de Jaime Mercedes, no estádio do Restelo. Lembra-se de Jaime, fez 196 jogos ao serviço dos azuis do Restelo com 21 golos, entre 1983 e 1992. Jaime e Sobrinho, bem-vindos à grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Que emoções é que vieram ao de cima ao recordar estes momentos? Começo por ti, Sobrinho, com aquela entrevista e com aquele cabelo. Com aquela entrevista, ainda era jovem e estava um pouco nervoso, não estava habituado a estas andanças. Foram momentos que nós todos os dias recordamos, ainda hoje recordamos, e são momentos. O Jaime fazia golos extraordinários, tínhamos uma equipa extraordinária e só assim é que era possível estes êxitos que conseguimos. Hoje em dia só vemos equipas portuguesas a perder com alemães e o Belenenses naquela época deu-se ao luxo de vencer e eliminar o Bayer Leverkusen. E principalmente porque eram os detentores do título. Tinham acabado de ganhar a Taça UEFA no ano anterior e nós apanhámos-os logo na primeira eliminatória. O que é que seria de prever? Um Belenenses que vai levar umas quantas bolas dentro da baliza e vai, pronto, sair da competição. Conseguimos taticamente sermos perfeitos, fomos perfeitos. Na Alemanha fomos perfeitíssimos, aproveitámos muito bem 2 ou 3 oportunidades que tivemos, concretizámos uma em golo. E depois lá atrás tínhamos, não há dúvida, além de um grande guarda-redes, o Jorge Martins, como uma defesa que estava, nos conhecíamos todos muito bem, pronto, e trabalhávamos muito bem, tínhamos uma equipa também bastante coesa à nossa frente, que daqui a pouco vamos ver as imagens do jogo. Que fez com que esse êxito, termos ganho lá e depois termos ganho cá já seria mais natural porque estávamos a jogar em casa, mas de qualquer maneira com uma equipa daquele gabarito e com os jogadores naquela altura, o Bukunchá, que eu me lembro, o Bukunchá, que era um jogador falado mundialmente. Pronto, só conseguimos isso com uma grande união, porque era naquele tempo e ainda hoje a gente vê a nossa equipa daquele tempo. Ainda hoje temos um grupo no Face e falamos e pronto, e somos muito amigos, e qualquer coisa que aconteça com algum está tudo logo portanto, em cima e preocupado. Portanto, não há dúvida, foi um grande grupo, foi uma grande equipa, conseguimos bons êxitos, em poucos anos conseguimos estar sempre praticamente nas competições europeias, e que o Belenenses a partir daí praticamente deixou de estar, não é?
E pronto, e 2 finais da taça, um terceiro lugar, portanto, feitos, claro que o Marinho Pérez também foi um grande obreiro nesta grande conquista da taça e das idas à Europa e tudo mais. Jaime, de vez em quando saíam aqueles pontapés, não é? É verdade, de vez em quando eu estava assim um bocado inspirado e eles cá lá atrás começavam a chamar nomes, não sei o quê, tens de correr, tens de jogar mais e não sei o quê, e eu, bem, mas queres que eu acelere, eu vou acelerar e vou fazer um golo a 2 e tal. E comecei a acelerar e fazia golos e depois eles diziam, assim tens que fazer mais vezes e não sei o quê, não sei o que mais, e está bem pronto. Tinha algum ídolo que o inspirasse? Eu? A imagem que eu tenho e a recordação que tenho de si é que era sempre muito buliçoso, sempre muito tecnicista, sempre muito afoito, corajoso também, e com a potência para o gol. Eu felizmente no futebol nunca, e na vida nunca tive medo de nada, portanto eu ia sempre para a frente. Eu tinha 19 anos. Mas tinha algum ídolo? Tinha o Chalana, Fernando Chalana. Era ele que o inspirava? Ainda tive o prazer de jogar com ele. Ele veio do Marselha, não, do Bordeaux para o Belenenses. Ainda teve ali 1 ano ou 2 connosco e continuava a ser um fora de série, tanto nos treinos como nos jogos. Inspirava-me e falávamos muito e eu gostava muito de vê-lo jogar. E depois, de vez em quando, eu imitava e ele com o esquerdo e eu com o direito, apesar de ele ser direito. Já voltaremos à conversa. Hoje, recordo, é o programa especial dedicado aos 100 anos do Clube de Futebol Os Belenenses, que são celebrados oficialmente esta segunda-feira. Já iremos a esse tema, para já a semanada, uma jornada assim para as equipas portuguesas. Em 5 jogos, 3 derrotas, apenas 2 vitórias, as do Braga e do Porto. Mr. R, o que é que destacarias deste comportamento europeu português na UEFA? Não houve meio termo, não é? Foi só derrotas ou vitórias. O Braga teve um comportamento exemplar. Primeira equipa de sempre a ganhar em Wolverhampton, à quarta foi de vez. Isto num país em que é muito difícil ganhar em 78 jogos de clubes portugueses. Clubes portugueses em Inglaterra, só 8 vitórias. O primeiro foi o Sporting em 82 e agora o Braga prolonga este ciclo altamente meritório, a 5ª vitória europeia seguida do Braga. Depois temos o Porto, que cumpriu à justa o 2-1 ao Young Boys e temos mais uma estreia com uma exibição fraca e um resultado a condizer do Benfica, na Europa, em casa, na Liga dos Campeões. O Presidente quer sempre uma equipa empolgante na Europa, mas não é este Benfica que está, pelo menos, a dar essa cara. Foi uma vitória injusta do Leipzig, que jogou muito bem e, de facto, o nível competitivo da Alemanha é diferente de Portugal. Já o era nos anos 80 e o Belenenses conseguiu contrariar, mas desta vez foi, de facto, um Leipzig muito controlador e dominador. O 2-1 até é escasso. O Vitória não merecia perder em Liège, mas perdeu, 2-0, um autogol e depois um gol nos descontos. Foi azar e foi imerecido, e o Sporting continua mal, não é? Em 7 jogos na época, 2 vitórias só. Se formos puxar a pré-época atrás, são 13 jogos, só 2 vitórias, e esta foi a 3ª derrota no tal ciclo de 7 jogos. Muito mal também, uma exibição também fraca, que só teve o ponto alto aquela estreia feliz do Pedro Mendes, que tem a infelicidade de não estar inscrito na primeira divisão, mas está inscrito na Liga Europa. Ninguém entende o porquê, mas ele, no segundo toque da bola, conseguiu marcar um grande golo, e esse lado foi a única nota positiva de um Sporting muito cinzento. Jaime, o que é que mais destacarias desta jornada europeia, rapidamente? Destacaria que um bom exemplo do Braga, que fez um grande jogo, mereceu a sua vitória e por isso está de parabéns o Braga, e apesar das outras equipas também terem um bom empenho, mas o Sporting, por exemplo, jogou bem na segunda parte e teve a infelicidade de perder 3-2, porque sofreu logo o primeiro golo no início da primeira parte e depois na segunda parte foi a mesma coisa. Foi um bocado ali de concentração da parte defensiva. Penso que depois desse lance começaram a jogar mais, a correr mais e tiveram azar, e penso que as equipas portuguesas estiveram de parabéns todas, apesar de perder, mas tiveram um bom empenho. Sobrinho, o que é que mais destacarias? Pego nas palavras do Jaime e destacava o problema defensivo do Sporting, que é enorme,
já vai com um monte de golos sofridos, tem que mexer em qualquer coisa, tem que fazer em qualquer coisa, porque já se viu que defensivamente o Sporting está muito mal esta época. E aí, se calhar, um dos grandes problemas do Sporting atualmente. Depois, já se sabe, uma equipa como o Sporting, que mexeu muito a fundo com o plantel, não é de um dia para o outro que as adaptações surgem facilmente. Portanto, demoram a se adaptar, a encaixar os jogadores e a poder chegar ao modelo de equipa correto. As outras, parabéns ao Braga, grande jogo, grande vitória. Começar bem é sempre importante nestas competições, porque começamos sempre à frente e quem vai à frente alumeia 2 vezes, costuma-se dizer. Portanto, o Porto também conseguiu cumprir o objetivo, embora a exibição não fosse boa, não tivesse sido boa. Destaco que tanto Sporting, Porto e Benfica neste dia europeu não conseguiram exibições muito agradáveis, embora o Porto tenha conseguido ganhar, que é sempre o que se exige, é ganhar. Os 3 pontos é que é importante. Eu prefiro, e como costumo dizer, prefiro sempre jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Portanto, isso penso que é a filosofia também dos outros treinadores e de quem comanda esses clubes. Mas pronto, penso que no geral tivemos 3 equipas que jogaram bem, mas não conseguiram resultados positivos, tirando o Braga e o Braga e o Porto ganharam. O Braga e o Porto, sim. O Braga e o Porto ganharam, mas também o Sporting, o Benfica e o Guimarães. O Guimarães jogou bem, não conseguiu o objetivo, porque o autogol, lá está, o autogol acontece, são coisas que acontecem, e depois mesmo no final matar o jogo com um gol é normal. A equipa está à procura do empate e à procura de virar o jogo e não consegue. Vamos então avançar para as celebrações do centenário do clube, tema central do nosso programa de hoje. E vamos aqui recordar as lendas do Real Madrid que estiveram nessas mesmas celebrações. No dia 7 deste mês, 7 de setembro, fica gravado na história do Clube de Futebol dos Belenenses esta vinda ao estádio do Restelo da equipa de veteranos dos merengues no âmbito destas celebrações do centenário, décadas depois do campeão nacional Belenenses em 45-46 ter disputado em Madrid o jogo de inauguração do estádio de Chamartin, atual Santiago Bernabéu. O Belenenses Sobrinho acabou por dar a resposta possível perante uma equipa bem oleada, não é? Sim, foi um bom resultado. Marcámos um golo, não sofremos muitos, 6 golos contra aquela equipa não é muito. São jogos que são amistosos, que nós confraternizamos e que o resultado é o menos importante. O mais importante é a confraternização, é ninguém se aleijar, porque todos nós, hoje em dia, a maior parte dos jogadores do Belenenses trabalham e ficarem sem trabalhar não é muito bom. Mas jogamos contra grandes vedetas, todos eles campeões. Do Traganho também. Todos eles campeões da Europa, não é? Não temos nenhum campeão da Europa do Belenenses, portanto, é uma diferença grande. Embora deixámos... Foi um convívio interessante. Foi interessante. Frutuoso. Foi interessante. Jogadores que ainda foram há 3 anos campeões da Europa, ou há 4 anos, que deixaram de jogar, portanto, com 30 e tal anos, ao pé de 58. Portanto, foi bom. Consegui começar e acabar o jogo, portanto, já foi importante, foi uma grande vitória. Muito bem, João Nuno Coelho, está na hora de recordarmos alguns momentos icónicos da história do Clube de Futebol dos Belenenses. Sim, no fundo, fazer um bocadinho uma história breve do Belenenses. 100 anos é um momento tão importante na vida de um clube. E eu particularmente tenho uma enorme simpatia pelo Belenenses, também por causa da história mais remota, digamos assim. Porque é importante lembrar que o Belenenses, embora só tenha sido fundado em
em 1919, e enquanto, por exemplo, o Benfica, o Sporting e o Porto foram mais no início do século. Mas a verdade é que Belém foi, digamos assim, a zona onde o futebol em Portugal floresceu, digamos assim. As famosas terras do desembargador, uma zona onde foram realizados alguns dos primeiros jogos de futebol em Portugal, envolvendo alunos da Casa Pia, os ingleses do Carcavelos, do Cabo Submarino. Portanto, aquela zona foi importantíssima para o nascimento do futebol em Portugal. E muita gente não sabe, mas foi lá também que nasceu o Sport Lisboa e Benfica, embora na altura apenas só Sport Lisboa, fundado por Casa Pianos. E a verdade é que são ironias do destino, mas se o Sport Lisboa não se tivesse deslocado para Benfica em busca de um terreno de jogo, e foi aí que surgiu o Sport Lisboa-Benfica, da tal fusão entre o Sport Lisboa e o Benfica, provavelmente hoje em dia não existiria Belenenses, e existiria um Benfica, mas em Belém. Ou seja, não seria Benfica, seria eventualmente Sport Lisboa e Belém. Mas esse é um dado curioso, o facto do Belenenses ter sido fundado porque muitos rapazes, homens já que nasceram naquela zona, sentiam a falta da existência de um clube no sítio onde, no fundo, tinha se desenvolvido mais o futebol na cidade de Lisboa. Tu até escolheste umas fotografias para ilustrar alguns desses momentos. Temos algumas fotografias que nos mostram algumas das primeiras equipas do Belenenses. Estão aqui um bocadinho misturadas, mas esta, por exemplo, é a primeira equipa do Belenenses em 1919. Estas são imagens das Salésias. Esta é uma imagem acerca de um assunto que vamos falar mais tarde, que é a perda do campeonato em 55. E este é o primeiro campo do Belenenses, o campo do Pau do Fio, porque tinha um poste telegráfico do telégrafo a meio do campo, praticamente. Artur José Pereira, o fundador do Belenenses, o tal homem que foi considerado o melhor jogador português até aos anos 40, 50, e o Artur José Pereira é bem um exemplo do que eu referia. E este banco, João? Este banco foi onde, supostamente, o tal grupo de rapazes, liderado pelo Artur José Pereira, em agosto de 1919, decidiram formar o Belenenses, que nasceria depois a 23 de setembro, passado cerca de um mês. Mas dizia que o AJ Pereira representa bem este fenómeno, ou seja, alguém que, oriundo de Belém, um jogador excepcional que acabou por ir jogar para o Benfica porque não existia um clube forte em Belém, depois passou para o Sporting, foi a primeira transferência de sempre do futebol português, em 1915, por 36 escudos por mês e prioridade nos banhos de água quente. Era um aspecto importantíssimo. Ele tinha prioridade para usar a banheira, porque era o jogador mais conceituado de futebol em Portugal. E em 1919, já com 30 anos, decide cumprir um sonho, não só dele, mas desses tais rapazes que estavam espalhados por outros clubes, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo CIF, ou seja, fundar o clube de Belém. Ou seja, ter finalmente a possibilidade de jogar na sua terra, no bairro onde nascera e fora criado. E de tal forma isso foi real, que ao final de um ano o Belenenses já estava a jogar a final do Campeonato de Lisboa, que era a prova mais importante da altura, e passado meia dúzia de anos era campeão de Portugal. Ou seja, o Belenenses passou de um clube... Vamos ver também essas fotos do Belenenses campeão de Portugal em 45, na época de 1945. Sim, quando estava a falar do campeão de Portugal, até estava a pensar o Campeonato de Portugal, o primeiro formato, digamos assim, da primeira competição de cariz nacional. O tal Campeonato de Portugal que era disputado a eliminar entre os vencedores e as melhores equipas dos campeonatos regionais. Isso aconteceu em 1927. Como vês, este é o título de campeão nacional. De 46, aí já um campeonato nacional verdadeiramente. Mas o interessante aqui é pensar que um clube fundado em 1919, passado 7 anos, é campeão de Portugal, ou seja, é a melhor equipa portuguesa, e neste período, até meados dos anos 30, ganhou todas as mais importantes provas dos calendários, quer regional, quer nacional. E pouco depois, por exemplo, atingiu a final da Taça de Portugal em 40, 41 e 42, vencendo na última delas o Vitória de Guimarães, por 2-0,
e em 46, como disseste muito bem, é campeão. Portanto, o que é interessante aqui, relevar aqui, é o facto de um clube recém-nascido ter-se alpendurado logo à condição de grande do futebol português, juntando-se ao Benfica, ao Porto e ao Sporting, e ter realmente, durante 4 décadas, pelo menos, anos 20, 30, 40 e 50, feito parte do grupo dos grandes. E em 1956 inaugurou o seu estádio. Exatamente. Vamos também ver essas imagens. Antes disso, é também um aspecto fundamental para lá da presença inspiradora do AJP, do AJ Pereira, é também a ascensão do Pep, o jogador que faleceu em 1931 com apenas 23 anos e era considerado o sucessor do AJ Pereira como melhor jogador português. E antes do Restelo, a existência das Salésias é também um símbolo, felizmente recuperado agora pelo Belenenses, porque foi o primeiro campo relevado em Portugal. Foi inaugurado em 28 e depois relevado em 37, e lá realizaram-se muitos dos primeiros jogos importantes da seleção portuguesa e as finais da Taça de Portugal, até à existência do Estádio do Jamor. Portanto, as Salésias, antes do Restelo, foi um símbolo fundamental da história da grandiosa história do Belenenses. O que é que foi vestir essa camisola, Jaime? Foram quase 10 anos para a década. Quase 10 anos, é verdade, Carlos. Foi um orgulho muito, muito bom, porque tive lá épocas espetaculares. Apesar de ter um contrato com o Benfica, em 3 anos o Belenenses não me deixou sair. Foi a maior frustração que eu tive, porque apesar de ter um grande clube que é o Belenenses, eu queria jogar no Benfica também, mas nessa altura, como eu tinha mais um ano de contrato, não me deixaram sair. Foi o meu compadre ainda por cima, que é o Mário Rosa Freire, que é o padrinho do meu filho mais velho, e depois assinei com o Gaspar Ramos nas Paibas, quando ele tinha lá o escritório, e o Fernando Martins no hotel Altis. Chegámos a acordo e depois o Belenenses disse que não podia sair e eu fiquei assim um bocado frustrado. Não deixaram fazer o mesmo percurso que o Sport Lisboa. Passado bem para Sim, Benfica. mais ou menos, é verdade. Mas pronto, continuei a jogar e com orgulho e com prazer, sempre. Eu gosto de jogar a bola, adorava, agora já não posso. Por isso é que eu não joguei contra o Real Madrid, porque senão tínhamos ganho, né? Mas só me equipei. Muito bem. Senão eles tinham-me dito para eu fazer golos, eles não faziam, só defendem. E pronto, foi um enorme prazer jogar no Belenenses. O que é que recorda assim como ponto alto da sua passagem pelo Clube de Futebol dos Belenenses? Recordo bons momentos das competições europeias, do tempo do Marinho Pérez, também do Jimmy Melia, que foi numa equipa que ele apanhou logo ao princípio, que era um inglês também muito engraçado. Queria ir à praia no Estoril e esqueci-se dos treinos. E depois nós, como tínhamos um grupo bom, como o sobrinho disse, e unido, ainda hoje estamos unidos, porque cada vez que há a Taça de Portugal, que se vai realizar todos os anos, nós juntamos nesse dia, almoçamos e vimos o jogo todos juntos no restaurante, ou no norte, ou no centro, ou no sul, onde alguém marcar, ou o Chico Faria, ou o Joanico, ou o Paulo Sérgio, ou alguém que marcar aqui deste lado também vamos. Portanto, a gente todos os anos fazemos isso. A Taça de Portugal, no dia da Taça de Portugal, que o sobrinho jogou, aquela de 1989. O que é que foi vestir essa camisola? Joguei as 2 finais, uma em 85-86, foi no primeiro ano em que fui para o Belém. Perdemos 2-0 com o Benfica. Foi antes da ida ao Campeonato do Mundo do México, 86. E depois, no meu último jogo pelo Belenenses, ganhámos a taça. A taça que nós tanto perseguíamos e que nos deu, portanto, essa grande alegria e que foi um marco histórico nas nossas vidas. Como Sadino, como é que foi representar o Belenenses e o Vitória de Setúbal? Eu fui, sou e serei sempre Sadino,
porque nasci para o futebol no Vitória de Setúbal com 12 anos de idade. Aos 19 anos fui para o Porto, mudei-me para o Norte, ainda era jovem, ainda tinha a tropa para frente, Não chegou a jogar no pela Porto? frente. Joguei só jogos particulares, joguei na reserva, que naquela altura não era sub-23, nem equipa B. Estava no início da década de 80. Era equipa de reservas, joguei na equipa de reservas e, entretanto, tinha mais 2 anos de contrato com o Porto. O Fernando Oliveira, que depois foi presidente do Vitória de Setúbal, foi ao Porto falar com o Pinto Costa. Inclusive, queriam-me dispensar a outras equipas, Boa Vista, Braga, né? E eu disse logo que não, porque na altura também frisei que tinha uma criança recém-nascida, portanto, que não se estava a dar bem com o clima. E então fui dispensado esses 2 anos ao Vitória de Setúbal. Regressei a Setúbal. Depois de fazer esses 2 anos, assinei então um contrato com o Belenenses, onde tive 4 anos no Belenenses, onde comecei com um ano de final da taça e uma ida ao Campeonato do Mundo, convocado. 127 jogos. Pela Belenenses. Sim. Penso Presença na Seleção Nacional. Sim. Portanto, na seleção tive pena daquele campeonato do mundo, porque Portugal até tinha uma boa seleção, tinha muito bons jogadores, tinha capacidade para ir mais longe. Não fomos porque, na altura, as coisas não aconteceram. Houve coisas que não... Houve saltilho. Houve saltilho, mas ainda bem que houve saltilho, porque hoje em dia, se as coisas estão bem melhores e a partir daí, depois de saltilho, as coisas melhoraram, foi porque se não houvesse saltilho, se calhar não melhoravam. Foi um marco. Não tinham mudado os estatutos, não tinham mudado muita coisa. Os estatutos ainda eram de 66, portanto já estávamos 20 anos depois. Portanto... Foi um marco importante. Foi um marco importante. Muito bem, vamos avançar com a história do Belenenses, no Restelo, e com as tuas escolhas também, Rui, algumas das que fizeste. Deixa-me só dizer que, em relação ao Campeonato de 46, não vamos dar um destaque, se calhar merecido, porque já fizemos um programa só dedicado a esse Campeonato de 1946, ganho pelo Belenenses, o único ganho pelo Belenenses até hoje, e à exceção do Boa Vista em 2001, também os únicos que não foram ganhos pelos 3 grandes atuais. Portanto, e na altura até tivemos um protagonista maior desse campeonato, Manel Andrade, que foi o melhor marcador do Belém nesse ano, e portanto não aprofundamos tanto hoje a questão de 46, porque já teve um programa dedicado em exclusivo. Muito bem, é um bom parênteses, João Nuno Coelho. Okay. Vamos então, Rui, Belenenses vence Barcelona. 1-0. Era muito comum, encontraram-se 3 vezes, e a terceira foi de vez, de facto o Belenenses ganhou 1-0, um gol muito cedo. Estamos em 1987. Um gol muito cedo de uma Poata, aos 4 minutos. O guarda-redes era o Zubizarreta. Isto era a segunda mão da primeira eliminatória. Na primeira mão tinha sido 2-0 para o Barcelona. O Barcelona também marcou os 2 golos na parte final do jogo. Aqui o Belenenses começou muito bem cedo, mas a verdade é que foi só um golo. Não deu. Numa noite que ficou marcada também pela expulsão do Schuster, que era um médio alemão muito conhecido, que nesta altura já não representava a RFA, já se tinha baldado ao serviço comunitário, e então jogava só no clube. Neste caso era o Barcelona. Conseguiu ser expulso depois de um problema com o Luís Reina no meio do jogo, e foi pouco, mas foi uma vitória que ficou histórica, porque ganhar ao Barcelona na altura e ainda hoje ainda mais, ganhar ao Barcelona era um feito extraordinário, e o Belenenses conseguiu de facto entrar nesse clube restrito de equipas que ganharam ao Barcelona, e este resultado demonstra com um gol, lá está, de uma Poata, que era um avançado também belíssimo, e este Belenenses também é bom ver, também foi longe nas outras competições, neste caso no campeonato e na Taça de Portugal. Mister R, escolheste também uma vitória do Belenenses sobre o Sporting por 1-0. Vamos ver o primeiro gol de Chico Faria e falamos já a seguir. Combinado? Claro, combinadíssimo. Cerca da meia hora, Paulo Monteiro substituiu Jaime e deu outra velocidade ao futebol do Belenenses, de tal forma que os azuis marcaram por intermédio de Chico Faria, que entrara também já na segunda parte. Até final, o resultado não sofreu alteração. Veiga Trigo rubricou um trabalho sem erros importantes.
Vitória por 1-0, porque é que escolheste este jogo? Escolhi Rui? porque foi uma época sui generis para o Belenenses, que acabou o campeonato com a melhor equipa em casa. Este jogo foi a última jornada do campeonato. O Belenenses ganhou ao Sporting e ficou como a equipa, não foi campeão nacional, mas ficou em casa, não houve ninguém melhor que o Belenenses, em pontos e também em golos feridos, só 3 golos feridos. Num campeonato que tinha 20 equipas, foram 19 jornadas em Sobrinho casa. teve responsabilidade nisso? Claro que sim. Então. Tive responsabilidade que fui um ano antes para... Exatamente. fui um ano antes para Paris. Fui antes. O Pro Racing. Mas ensinou aos outros que lá andaram. Se eu tivesse lá, já tinha perdido. Se calhar, quem sabe, podíamos... Eu não sei como é que o Belenenses ganha aqui, porque o Jaime já não estava em campo. Mas pronto. E o primeiro cansa e depois os outros. É bem visto. Chico Faria acabou por ser um homem muito importante também nesta Verdade. era do Belenenses. Mr. Jota, escolheste também alguns jogos icónicos. A final da Taça de Portugal 1960, também para Sim, não eu sou esquecer, menos- Belenenses vence o Sporting por 2-1. Eu sou menos original que o Rui e vou direto aos títulos e a grandes momentos também, obviamente. Sim, esta é uma taça importantíssima na história do Belenenses. O Belenenses já não ganhava a taça desde 42, já não ganhava um título nacional desde 46 e, portanto, vontade e fome de vencer não faltava a esta equipa, que tinha os irmãos Matateu e Vicente, os irmãos Lucas, 2 jogadores excepcionais, e o Matateu aparece aqui a marcar o segundo gol, apenas se vê o final da imagem, a imagem só se vê na gol parte só se vê final. na parte final, mas é o gol da vitória, 2-1. O Sporting tinha marcado primeiro pelo Arizaga, e aí está o Belém a levantar a taça, um dos títulos nacionais do Belenenses, que ganhou taças em 42, 60 e 89 e o campeonato em 46. Portanto, os títulos que justificam o seu estatuto de grande durante muitas décadas no futebol português, e uma equipa que era realmente espetacular, com o José Pereira na baliza, por exemplo, com o Vicente Lucas e o Matateu, como já disse, o Iauca também, portanto uma equipa que tinha jogadores de enorme qualidade e que eram muitas vezes, tal como aconteceu com o Jaime, eram muitas vezes cobiçados pelos outros clubes grandes e às vezes saíam, outras vezes nem tanto, como foi o caso do Jaime. E, Mr. Jota, temos ainda um 3-3 que tu escolheste do Belenenses em Edimburgo, numa jornada europeia. Sim, deixa-me só acrescentar que o treinador do Belenenses na final da taça era o Otto Glória, que já tinha tirado uma taça ao Belenenses pelo Sporting. Neste caso é um momento também icónico na história do Belém, porque é a estreia do Belenenses nas competições europeias. E logo num local mítico, na Escócia, onde praticamente nasceu o futebol moderno, o futebol profissional, digamos assim. E o Belenenses consegue, na sua estreia, consegue adiantar-se 3-0 ao Hibernian. Imaginem a surpresa que não foi para os escoceses esta arrancada do Belenenses, com golos dos seus 2 avançados rapidíssimos, Matateu e Iauca, 3 golos de rajada, logo nos primeiros 25 minutos, calaram completamente o estádio em Edimburgo. O problema foi depois, o Hibernian reagiu muito bem e conseguiu o empate a 3 golos, com golos nos últimos 30 minutos de jogo, um bocadinho à britânica, ou seja, não desistiram e foram para cima do Belenenses e conseguiram realmente o empate, o que abriu uma eliminatória que chegou a estar praticamente decidida, porque 3-0 aos 25 minutos a jogar fora era um avanço. Mas depois fantástico. há muito ainda para jogar. Sim, Há pois muitos é. minutos, esse é que é o problema. Muitas vezes acontece isto com as equipas britânicas, não é? Em termos físicos, ainda hoje isso acontece, quanto mais nesta altura, em que as diferenças em termos de preparação física eram importantes, e realmente o Hibernian conseguiu a recuperação. Convém dizer que estamos a falar de um jogo da competição que antecedeu a Taça UEFA, a Taça das Cidades com Feira, e este foi o gol do empate, se não me engano, já muito perto do fim de penalti, e que abriu a eliminatória em termos da segunda mão. João, na segunda mão temos também imagens do jogo no estádio do Restelo. O que é que aconteceu nessa segunda mão? Na segunda mão aconteceu que o Belenenses sofreu o primeiro gol, logo aos 15 minutos, conseguiu reagir através de um gol de Matateu, aos 20, empatando a eliminatória, só que depois, lá está, na segunda parte, mais uma vez, o aspecto físico veio ao de cima,
e o Hibernian ganhou por 3-1, acabando por eliminar o Belenenses desta edição da Taça das Cidades com Feira, em pleno estádio do Restelo, e ultrapassando realmente a equipa portuguesa, que ficou pela primeira eliminatória. E também há um feito na Taça Intertoto, em 1975, que gostaríamos aqui de lembrar. É verdade. Apesar do Belenenses não ter um histórico fantástico nas competições europeias, porque estes senhores tiveram um maior feito, no maior sucesso do Belenenses, que foi a passagem à segunda eliminatória em 88 e 89 contra o detentor do título, mas a verdade é que, mesmo não tendo um historial rico, o Belenenses venceu uma das séries, porque nesta altura havia 3 séries na Taça Intertoto, venceu uma das séries da Taça Intertoto em 1975, também graças a este grande gol de González, uma vitória sobre o Amsterdam, uma equipa que hoje já não existe, está extinta. Mas o gol é extraordinário. É realmente uma execução brilhante deste sul-americano que jogou no Belenenses e que garantiu, desde logo, um avanço nesta série e que seria depois confirmado com a vitória na série. Também estava o Trnava, da Eslováquia, e o Copenhaga, exatamente. Eram estas 4 equipas que estavam nesta série da Taça Intertoto que o Belenenses venceu. E depois o tal jogo, a tal eliminatória com o Bayer Leverkusen, em 1988. A famosa eliminatória com o Bayer de Leverkusen, que o Belenenses ultrapassou. Eu lembro que o Leverkusen era o vencedor, o detentor da taça UEFA, tinha vencido de uma maneira incrível o espanhol na final da edição anterior, tinha perdido 3-0 em Espanha e depois ganhou 3-0 em casa e depois venceu nos penaltis. E aqui o Belenenses, depois de vencer em Leverkusen, voltou a ganhar com um gol do Adão, que também já foi nosso convidado. Já sei, senhor. E aliás comentou em direto, é uma forma de dizer, mas comentou aqui ao vivo. Este gol em que a bola tabela num jogador do Leverkusen e acaba por entrar, e foi realmente um grande feito do Belenenses, que infelizmente sucumbiria na segunda eliminatória. Penso que foi contra o Velez Mostar. Foi. Velez Mostar. Exatamente, da Jugoslávia, não passando da segunda eliminatória, mas de uma forma também um pouco desconsoladora, porque foram 2 empates a 0. Falhámos muitos golos. E o Belenenses acabou por perder os penaltis. Lá falhámos muitos golos. Falhámos 4 ou 5 golos mesmo de baliza aberta. Tanto eu, o Mladenov e o Mapuata. Exatamente. Estão a ver a equipa que estamos a falar, cheia de craques. E aliás, o Belenenses nessa temporada não perdeu nenhum jogo a eliminar, porque foi vencedor da Taça de Portugal, vencendo todos os jogos, e na Taça UEFA... Vamos já ver essas imagens acabou por ser eliminado sem perder 89. qualquer jogo. Portanto, era uma equipa muito forte nos jogos de mata-mata, como se costuma dizer. Aqui estamos a ver a final da taça, essa taça absolutamente icónica, o grande gol de Chico Faria, passando pelo Moza. Convém lembrar que o Belenenses é ainda hoje a única equipa que ganhou uma Taça de Portugal, derrotando na mesma edição todos os grandes. O Porto, o Benfica e o Sporting, não por esta ordem, primeiro foi o Porto, depois foi o Sporting e depois foi o Benfica na final, mas é realmente uma proeza extraordinária. Aqui o Tony a dar instruções ao Vata, que seria o jogador que faria o empate, entrou na segunda parte e foi ele que empatou o jogo. O sobrinho é ali o número... Sou o número 4, estou encostado a Porto. Jogavas com o mesmo número que ele continua a jogar, apesar da idade. Só que eu sou um perna de pau. Lá está o Vata que... entre o Teixeira e o Baidec. O que é que vocês sentiram quando o Benfica empatou, sobrinho? Sentimos que ia ser muito difícil a gente trazer a taça para Belém. Mas a força que nós tínhamos... E o Joanico? E a união que a gente tinha. E a união que a gente tinha, o Joanico nunca tinha feito um gol de livre, foi a primeira vez que fez um treinou várias vezes, nunca acertava na baliza. A gente já disse, a gente não vai fazer gol a ninguém. Sério, ele não conseguiu marcar. Ele vai-me matar, eu ia dizer isso, ele vai-me matar. Nunca tinha marcado. Então porquê que o deixaram marcar o livro? Ele estava com a chamada fezada. Então, acontece, não é? Claro. E aqui está um homem também muito importante na história do Belenenses, o José António, que já não está entre nós. Muito bem. E que esteve no Mundial com o sobrinho.
pouco tempo antes. Eu fiz o apuramento, eles foram lá Jorge brincar. Martins. Já viste? Eu andei na luta, Está lá. ganhar na Alemanha 1-0 e levar porrada e dali, e os meninos andaram lá a brincar. O Jaime esteve nesse jogo da A Alemanha. Alemanha estive no banco e joguei os jogos todos no apuramento. É verdade. Ganhámos 3-2. 2-1 na Polónia. Não, no Estado da Luz, antes de ir para a Alemanha. 3-2 a Malta, né? 3-2 a Malta. Exatamente, que foi o Gomes que marcou o gol da vitória no fim. Ganhámos 3-2 a Malta e seguimos logo para a Alemanha. Exatamente. E depois na Alemanha... Deram a resposta demos a que ninguém resposta. esperava. Depois na Ninguém Alemanha, esperava. O Carlos Manuel fez de Joanico e pronto. Principalmente no túnel. Que a gente olhámos para eles, íamos lado a lado com os alemães e o nosso jogador mais equilibrado nas alturas dos alemães era o José Torres, que era o nosso treinador. Nós éramos todos pequeninos. Então, Muito bom. E está na hora da nossa sugestão de leitura desta semana, que não vai ser apenas uma, vão ser 2 sugestões de leitura. Para Entre Linhas, começamos por uma obra que, claro, sobre o Belenenses, que vai ser apresentada segunda-feira, As Lágrimas das Salésias, uma história do Campeonato Nacional de Futebol de 1954-1955, da autoria de José Barros Rodrigues. Deixa-me só o tal acrescentar campeonato que o Belenenses perdeu a 4 minutos do fim, não é? Exatamente, e aquela imagem que vimos há pouco do guarda-redes do Sporting da altura, o Carlos Gomes, são exatamente acerca desse jogo, porque supostamente... É a foto até. Exatamente, é a capa. Exatamente. Supostamente esta bola entrou na baliza do Sporting antes do Sporting fazer o empate que garantiu o título ao Benfica. Isto parece complicado, mas não é muito complicado. Ao Belenenses bastava o empate e a verdade é que estava a ganhar a 4 minutos do fim e 2 minutos antes tinha acontecido este lance em que o Mateus chutou, o Carlos Gomes defendeu a bola, mas o próprio Carlos Gomes admite que a defendeu um palmo para lá da linha de golo. E era aquela tal entrevista que vimos nas imagens. Se calhar por aí é aquela história, tudo contra o Belém. Nesse caso foi porque o Belenenses teria sido campeão em 1955, só que não havia VAR e, portanto, não foi. Exatamente. E tenho ainda, por cortesia do Belenenses, o prodigioso José Manuel Soares, o PEP, este livro que já foi apresentado, já foi lançado e cuja história também aqui foi citada neste mesmo programa há minutos atrás. PEP, que tragicamente morreu em 1931 com 23 anos de idade. Está na hora das nossas rubricas finais. Começamos pelos cromossomas. Mr. R, o que é que nos traz esta semana? É a história de um jogo famoso e de um golo também famoso, na história do Belenenses, mas sobretudo na história do Pelé. É o primeiro golo da carreira dele, como miúdo. Foi um particular entre o Santos e o São Paulo. Juntaram-se, convocaram o Pelé e jogaram com o Belenenses. E desse jogo resultou a estreia oficiosa do Pelé com este golo extraordinário. Já aqui demonstrava todas as suas capacidades e até o remate é muito ao estilo dele. Claro que na altura... O número 4 não é o sobrinho. Não, desta vez não. Ainda estava no Mata Racing. Mas é de facto histórico, até porque muitos anos depois, já nos anos 90, o Ronaldo Fenómeno também se estreou oficiosamente a marcar um golo ao Belenenses no Restelo, numa turnê que o Belenenses veio fazer a Portugal. Jogou com o Porto, com o Benfica e com o Belenenses, e o primeiro golo de sempre da carreira sénior do Ronaldo Fenómeno, tal como o Pelé, foi ao Belenenses. Portanto, o Belenenses está nessa história. O Belenenses não só foi estrear o estádio do maior clube do mundo em termos de títulos, o Real Madrid, como apadrinhou a estreia do melhor jogador do mundo, o Pelé. Obrigado, Rui. Obrigado, João. Vamos agora ao futebol. É um lugar estranho, a próxima rubrica. Um grande virtuosismo, Mr. J, na tua escolha. Trouxe um gol de propósito para rivalizar com o gol de Pelé que vimos há bocadinho. É um gol recente, porque foi desta semana. Foi marcado pelo israelita Zahavi no campeonato chinês, na primeira liga chinesa. E vejam esta execução. Nem o Pelé negaria a autoria de um gol destes.
Vamos ver em repetição porque vale a pena. Vale mesmo a pena. É uma execução fantástica. Completamente. Isso chama-se um coelho da cartola, completamente. É fantástico. É que, além de bonito, é uma execução muito prática, porque super rápida. Não dá tempo para reagir. 2 toques, domina e chuta. Exatamente. Com viragem. Estamos a chegar ao fim deste programa e com os agradecimentos especiais, claro, ao Jaime e ao Sobrinho. Uma última pergunta, Sobrinho. Grandes desafios para o atual Belenenses, para o atual Clube de Futebol os Belenenses, à luz dos mais recentes acontecimentos? Sim, terá que passar todas estas fases de crescimento e de poder ultrapassar com dificuldade bastantes problemas, porque passar assim tantas divisões até chegar outra vez ao mesmo que era no nosso tempo, não é? Ao mesmo Belenenses no nosso tempo, visto que o Belenenses só há um, é o da Cruz de Cristo e mais nenhum, e portanto penso que nós chegámos a uma altura em que jogávamos e que só disputávamos jogos no Estádio Nacional, só as finais da taça, e hoje vimos o Belenenses jogar na taça, no Estádio Nacional, o Belenenses que não é o Belenenses. Portanto, penso que o nosso Belenenses e o Belenenses de todos os Belenenses, não é? Esperemos que seja rápido e que consiga rapidamente voltar o Belenenses dos nossos tempos e que volte a continuar a fazer história e que consiga o mais rapidamente possível chegar a podermos estar presentes no Estádio Nacional para festejar outra vez uma vitória da Taça de Portugal, que até lá seremos nós sempre os últimos a ter o feito. Não é? Muito bem. Não temos mais tempo, Jaime. Muito obrigado por ter estado na grandiosa Vale a pena que ele fala por mim. Obrigado, Sobrinho. Obrigado, Mr. J. Obrigado, Mr. R. Hoje, por hoje está tudo. Mais recordações no próximo sábado, em direto desta autêntica máquina do tempo. Despedimos com Rapazes da Praia, a canção dos 100 anos do Belenenses. Então, até para a semana.